Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Uma das coisas que eu gosto é filmes e especialmente de super-heróis. Na minha juventude eu lia muitas histórias em quadrinhos e uma das coisas que eu faço é desenhar. Estou até planejando fazer uma história em quadrinho faz tempo, mas nunca encontro tempo para parar e desenhar propriamente dito, embora já até tenha um roteiro, mas estou desenhando uma, quem sabe um dia sai devagarzinho, porque a gente tem que trabalhar, na verdade, não se pode viver muito dessas coisas hoje em dia. Mas eu fui assistir Superman vs Batman, ou Batman vs Superman hoje, dia 24 de março. E é interessante que eu fui com minha filha e teve duas opiniões diferentes. A minha filha, por exemplo, ela não gostou muito por causa de uma certa ausência de roteiro, não tinha um roteiro muito trabalhado. Realmente o roteiro é um roteiro simples, não é um roteiro que tem um trabalho muito rebuscado, propriamente dito. Rebuscado no sentido de conflitos, de trama. O conflito e a trama é um tanto quanto simples, mas tem outras coisas em Superman vs Batman que são interessantes e que se você olha por isso, aí vale a pena o filme. O filme vale a pena pela ação, tem muita ação, você sabe que filme de super-heróis é um filme de ação e obviamente você que gosta de filmes de ação vai gostar de Superman vs Batman por causa desse motivo. Mas outra coisa interessante são os símbolos que estão envolvidos nesse filme. Especialmente o Superman e o Batman, eles representam duas coisas interessantes da gente articular em questões inclusive religiosas e propriamente bíblicas também. Vamos começar pelo Superman. O Superman, ou Super-Homem, como você queira, ele é um cara que ele representa de alguma forma um ser divino. E isso é abordado no filme, não vou contar o filme, mas só para você entender. O Super-Homem, ele já tem estudos antigos sobre isso, já tem várias publicações sobre isso, você pode encontrar, que o Super-Homem é como se fosse uma figura de Jesus, de certa forma. Tentam mostrar o Super-Homem como um salvador que vem do céu, né, com poderes especiais, digamos assim, com poderes de salvar o mundo de um homem que é incapaz de se salvar. Então a figura do Super-Homem é uma figura que tenta lembrar um pouco a figura de Cristo, né? E nessa tentativa de lembrar a figura de Cristo, eles trazem alguns símbolos que vão colocando o Super-Homem, como o Super-Homem é uma boa pessoa, uma pessoa que tem uma boa intenção para com os outros, e isso serve de uma certa inspiração para os jovens. O Super-Homem é um personagem que serve de inspiração, assim como, por exemplo, o Capitão América, uma inspiração para o bem. E veremos mais à frente o filme do Guerra Civil com o Capitão América, o Homem de Ferro, especialmente protagonizando. Mas, em questão do Super-Homem, ele tem essa questão de representar o bem, né? Representar algo positivo, e como se fosse a vitória do bem sobre o mal, mas um bem superior, que o mal não está naquele bem e o mal não pode vencer aquele bem. Quanto ao Batman, nós podemos dizer que ele é exatamente a figura do homem caído, né? O homem caído que tem um mal dentro dele e que ele luta contra aquele mal. Então você vê essa figura entre Superman e Batman e parece que um complementa o outro, um está complementando o outro. Não é à toa que o Super-Homem e Batman são os personagens principais da DC Comics. E é interessante que o Batman, ele faz aquela função dele sempre adequada. E as ações do Batman, na verdade, as cenas de ação onde o Batman se mostra, são sempre mais interessantes do que a do Super-Homem. Porque o Batman, ele é um cara, vamos dizer assim, comum. O Super-Homem não, ele é um super invencível, um imortal, digamos assim. E o que a gente encontra ali em Superman vs Batman é uma costura, na verdade, dessa tensão entre o homem, né, mortal, que tem a sua natureza carnal e ao mesmo tempo luta com a sua natureza carnal, e uma relação assim de sagrado e profano.
né, onde as coisas estão num nível natural das coisas. Esse nível natural é rompido por uma ação que está acima da média, uma ação praticamente sobrenatural, que seria o super-homem, que é alguém que está acima da normalidade, e gera uma tensão entre o sagrado, que é o mundo do super-homem, e o profano, que é o mundo que o Batman entende. Então, nessa tensão entre sagrado e profano, nós vemos alguns autores que dizem que isso aí é uma figura muito importante para as pessoas. As pessoas pensam de forma geral entre isso, a religião de uma forma geral, para aqueles que estudam a ciência da religião, ou as ciências da religião, eles entendem que existe isso. Por exemplo, na história da religião, existe um autor chamado Mircea Eliade, que ele diz que isso não é teologia, tá? Isso é história da religião, não confunda uma coisa com a outra. Não vai sair dizendo isso aí, que isso é teologia, isso aí a gente tem que viver na igreja. Não, isso é história da religião. Isso é um tipo de ciência, tá bom? Não é teologia. Não confunda as coisas. Eu estou comentando o filme com base em uma ciência, em um estudo, e não com base na Bíblia. Não confunda as coisas, por favor. Então, voltando ao exemplo do conflito entre sagrado e profano. É como se alguma coisa tivesse um lençol e alguma coisa fizesse tensão sobre esse lençol. E em algum momento aquele lençol tem que romper, né, essa tensão entre o sagrado e o profano, porque haveriam uns centros, e quando ele rompe, ele acomoda de novo. E basicamente é essa a figura, essa simbologia que é passada no filme Superman vs Batman, só que com muita ação. Portanto, é aconselhável você assistir o filme se você for observar a simbologia e se você gosta de ação. Se você gosta de um filme com mais ação, é bem interessante você assistir Superman vs Batman. Agora, se você gosta de um filme com mais roteiro, não é um filme adequado para você. Você pode até gostar, mas não vai ser o seu filme favorito. Mas o Superman vs Batman é um filme que traz essa ideia especialmente da relação entre o sagrado e o profano, que tem um pouco a ver de religiosidade e não de cristianismo, tá? É uma religiosidade presente em Superman vs Batman. E isso vale para você usar, por exemplo, você que é professor de escola pública, de ensino religioso, você pode usar essas figuras do Superman versus Batman para discutir religiosidade. Ou até, quem sabe, quem seja professor de filosofia, pode usar determinadas coisas ali que tenham a ver com a questão religiosa para discutir isso em sala de aula. Mas não como uma coisa para a igreja, obviamente que não é, mas é uma coisa que pode gerar discussões interessantes numa sala de aula secular, analisando o filme sob o ponto de vista desses estudiosos da religião e das formas de se ver a religião quanto uma coisa, um fenômeno na sociedade, né? Mas então, por te indicar a você, esse filme ele é interessante desde que você veja ele como um filme estritamente secular, obviamente, né? Mas que você não tome as minhas palavras como se fossem palavras doutrinárias. Eu estou tratando para vocês ideias de uma ciência, de um modo de pensar sobre a religião, de um modo de pensar científico, digamos assim. Então você não deve parar pensando que eu estou falando sobre a Bíblia, tá? Só esse adendo. Mas fora isso, vale a pena assistir Superman vs Batman se você não estiver muito preocupado com o roteiro. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de um roteiro muito bem elaborado, o roteiro é até bem elaborado, mas é muito enxuto, tá? É muito enxuto. Tem muito mais ação, cenas e simbologia. É a simbologia e a ação que vale a pena em Superman vs Batman. Não procure um roteiro fantástico, porque o roteiro não é. Os efeitos especiais são bem legais para quem gosta daquele ambiente mais dramático, né? É um ambiente escuro, com efeitos especiais que dá uma intenção mais dramática. Se você gosta desse ambiente mais dramático, essa ambientação mais dramática em filmes de super-heróis, é bem legal também para você assistir, para que, enquanto informação visual, quanto linguagem de arte sequencial, o que traz um pouquinho o Superman vs Batman para a linguagem dos quadrinhos, em vez de trazer para uma linguagem puramente cinematográfica, porque ele dá uma dramaticidade que é própria, inclusive, da história em quadrinho, que é feita somente no pincel, como era antigamente.
ou só nananquim. Isso é bem interessante, embora, claro, que o filme seja colorido, mas ele dá essa ideia porque o preto, ele traz o drama à história, a forma que eles tratam os tons de preto, a intensidade das cores de forma geral, isso dá uma dramaticidade muito interessante. Então, recomendo você para assistir como informação visual, como uma linguagem visual, né, bem interessante, como diversão também, e como uma certa reflexão sobre os símbolos que eles trazem ali. Quais são os símbolos que Superman versus Batman trazem? Então, analisando esses símbolos, você pode ter até uma discussão bem interessante com seus amigos ou com a sua família sobre valores religiosos de um modo geral e sobre a forma como as pessoas veem a religião. Portanto, essa é uma indicação bem interessante agora em março de 2016, Superman versus Batman. Então, fique com Deus, que Deus o abençoe rica e abundantemente e tenha um bom divertimento.